Just say no. This is your brain on drugs. America's public enemy number one. Drogas? Para elas você faz assim, ó. Olá pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem e muito feliz com esse convite aqui do CPEC para ministrar uma aula sobre tráfico privilegiado. Acho que um tema absolutamente fundamental para se discutir numa avaliação mais crítica a lei de drogas e a criminalização de substâncias no Brasil. Eh, eu me chamo Rafael Barcelos Tristão, sou defensor público no estado de São Paulo há aproximadamente 10 anos e doutorando pela USP. É, e fazendo aqui uma breve descrição, sou uma pessoa não branca, com cabelos cacheados, estou vestindo uma camisa xadrez e estou com um fundo aqui atrás de uma biblioteca, tá? Gente, o tema da aula de hoje, o tráfico privilegiado, ele se encontra ali no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. E, como eu disse antes, é um tema fundamental para a prática, para quem atua na prática, na lei de drogas. Então, a gente tem aqui o parágrafo 4º que vai girar ali em torno de todo o debate, né? Todo o nosso debate sobre o tráfico privilegiado gira em torno desse parágrafo da lei de drogas. Então, ele vai dizer o seguinte: nos crimes, nos delitos do caput e do parágrafo 1º dessa lei, as penas poderão ser reduzidas de 1 a 2 terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos. Depois a gente vai falar sobre essa possível vedação, desde que o agente seja primário. Então vamos marcar aqui para a gente não se perder. Primário, de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa, né? Essa seria, né, a base normativa para a gente fazer toda a nossa discussão hoje sobre o tráfico privilegiado. O parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006. Bom, quando a gente fala sobre o chamado tráfico privilegiado, a gente precisa discutir o que seria esse tráfico privilegiado. Como o próprio nome já está indicando, a gente está falando de um privilégio ou de uma causa de diminuição de pena. Essa seria a natureza jurídica do chamado tráfico privilegiado. E, por ser uma causa de diminuição de pena, essa diminuição ela vai incidir na terceira fase da dosimetria da pena. Dessa forma, essa incidência é passível de ir abaixo do mínimo legal. Por essa circunstância, se torna tão interessante na prática vocês buscarem, eventualmente, se vocês estiverem ali advogando, ou numa perspectiva defensiva, a aplicação do tráfico privilegiado e, se possível, em grau de diminuição máximo. Porque a gente teria uma redução aqui de 1/6 a 2 terços da pena, e essa redução ela pode ir abaixo do mínimo legal. O mínimo legal na lei de drogas, no artigo 33, ele é de 5 anos, né? Então, a pena mínima do tráfico de drogas, no artigo 33, é de 5 anos. Se a gente incide uma causa de diminuição para baixo desse mínimo legal, essa pena pode chegar até 1 ano e 8 meses. Então, percebam que é uma diminuição muito significativa, muito intensa, se ela for aplicada no seu grau máximo, saindo de um patamar inicial de 5 anos, chegando a 1 ano e 8 meses. E a gente tem aqui o âmbito de incidência dessa redução, seria o caput. A gente tem lá 18 verbos no caput, e no parágrafo 1º, que seriam, né, para o parágrafo que vai indicar ali em incisos uma continuidade típica, né, outras condutas que também poderiam ser classificadas como de tráfico. Então, todas essas condutas são passíveis de incidir
o tráfico privilegiado, o redutor previsto no parágrafo 4º, tá? Numa perspectiva de política criminal, o tráfico privilegiado ele está caracterizado por uma ideia de traficância eventual ou aplicado a um traficante eventual. O que que isso quer dizer? A gente está falando de alguém que não se dedica a atividades delitivas de tráfico ou de outras atividades criminais, e você tem ali uma pessoa que não faz parte de uma organização criminosa. Então, essa ideia de eventualidade, ela vai se concretizar a partir de 4 elementos que o parágrafo 4º traz para a gente, que ele exige para que haja a aplicação da diminuição da pena. Quais sejam? Primariedade, então a gente não pode estar falando de reincidentes, então a gente tem que estar falando de pessoas ali que superaram, né, o período depurador, pessoas, né, que teriam bons antecedentes, então pessoas que já tiveram alguma condenação criminal já não poderiam participar, então a própria ideia do período depurador ela perderia o sentido aqui, e pessoas que praticam essa conduta de forma eventual, não têm uma dedicação a atividades delitivas, e não integram organização criminosa. Eu vou fazer duas avaliações críticas aqui sobre essa questão da primariedade dos bons antecedentes. Eu acho que tem um problema sério aqui, que seria da questão da temporalidade e do direito ao esquecimento, né? Então, muitas vezes a pessoa ela tem maus antecedentes, ela é reincidente, mas isso não tem a ver, primeiro, com o tráfico de drogas. Essa reincidência pode ser por outro tipo penal, e a gente também pode ter uma situação de que o contato, a prática delitiva que ensejou essa situação de reincidência ou de maus antecedentes, seja algo absolutamente antigo, de 10, 15 anos atrás, né? Então, imagina, a pessoa cometeu um ato delitivo em 2000 e, por uma série de razões, respondeu o processo solto, demorou, não cumpriu a pena. Então, tipo, esse período ele vai se prolongando, mesmo que o fato tenha ocorrido há muito tempo atrás. Então, de uma certa forma, são requisitos muito rígidos, não só pela questão qualitativa, mas também pelo aspecto quantitativo do período, né, do lapso entre a prática delitiva e essa nova avaliação da aplicação ou não do tráfico privilegiado. E de uma certa forma, e aqui me parece, indo também nessa linha mais crítica desses requisitos, a lei ela trabalha com uma ideia de pureza criminal. O que que é isso? A ideia de que só é aplicável, né, esse tráfico privilegiado, essa minorante, essa causa de diminuição, se nós estivermos diante de uma pessoa que nunca teve contato, que nunca foi tocada pelo sistema penal, ainda que isso tenha ocorrido há muito tempo atrás, né? O que me parece que é desproporcional e violaria ali uma ideia, de direito ao esquecimento. E a ideia também aqui de política criminal que você poderia ter uma gravidade, né, uma redução de pena, indicando que essa pessoa foi, de uma certa forma, utilizada por uma organização, por uma estrutura criminal mais complexa que teria ali, que estaria no bojo da realização do tráfico de drogas. Então, ela deveria ter uma pena menor. Essa é a ideia de política criminal que fundamenta essa redução da pena. Outro ponto bastante importante, bastante significativo, seria a questão da hediondez do tráfico privilegiado. Então, o tráfico privilegiado, ele há um entendimento do Supremo Tribunal Federal que o tráfico privilegiado ele não teria essa marca da hediondez. O tráfico de drogas, ele não é um crime hediondo, isso é importante a gente pontuar. Ele, na verdade, é um crime equiparado a hediondo por previsão constitucional, junto com tortura e terrorismo, né? Os 3 T's:
tráfico, tortura e terrorismo seriam os crimes equiparados a hediondo. Eles não são hediondos, não estão na lista da lei de crimes hediondos, mas, por previsão constitucional, eles são equiparados e têm todo o tratamento de hediondez. O STF, no HC 118.533 do Mato Grosso do Sul, informativo 831, ele entendeu que não seria um crime equiparado a hediondo, não tendo essa consequência da hediondez, o tráfico privilegiado. Fundamento disso, haveria uma menor reprovabilidade, vide a escala penal, que não se compatibilizaria com a noção de hediondez. O que gera um problema, uma solução pouco ortodoxa para a dogmática penal, porque você tem ali uma causa de diminuição sendo considerado como não hedionda, né? Então, ela tem um tratamento como se fosse de um crime autônomo, né? Então, o tráfico privilegiado, ele é uma causa de diminuição que incide sobre um crime do artigo 33 do caput, mas ele tem um tratamento diferente do que se aplica ao caput. Então, você tem uma solução pouco ortodoxa, né? É o mesmo crime, mas aquela causa de diminuição retira a hediondez naquelas circunstâncias, tá? As consequências da não hediondez do tráfico privilegiado, a gente teria lapsos mais brandos para a progressão, então a gente vai olhar esses lapsos ali no artigo 112 da LEP, a possibilidade de indulto e comutação, que seria vedado ao crime hediondo, e um menor ônus argumentativo para a liberdade provisória, tá? É, e um cancelamento da súmula 512 do STJ, que ela dizia exatamente o contrário dessa percepção do STF sobre a hediondez do tráfico de drogas. Essa súmula dizia que a causa de diminuição do tráfico privilegiado não afastaria a hediondez. Então, a partir ali dos idos de 2015, o STF entende que não seria crime hediondo o tráfico privilegiado e, por consequência, você teria o cancelamento da súmula 512 do STJ. Superando essa questão da hediondez, nós temos a questão da quantidade de droga que foi apreendida. Então, uma coisa importante que a gente precisa ter em mente, e isso é algo bastante consolidado na jurisprudência do STJ, que a baixa quantidade não é um requisito para a causa de diminuição, tá? Nós teríamos aqui uma violação da legalidade se fosse. Então, nós podemos ter a causa de diminuição, inclusive em circunstâncias que a pessoa foi apreendida com grande quantidade de substâncias ilícitas. Então, a baixa quantidade não é uma exigência para o reconhecimento do tráfico privilegiado, tá? Então, a gente tem aqui esse julgado do STF, mas isso é bastante consolidado nos tribunais superiores, tá? A ideia de que grande quantidade não é sinônimo de dedicação para a vida delitiva e nem uma ideia de que a pessoa integra organização criminosa. O entendimento contrário, muitas vezes levantado pelo Ministério Público, é que ninguém teria quantidade tão grande de drogas se não tivesse uma confiança, um trânsito relevante nas organizações criminosas. Sobre essa questão da quantidade, me parece que tem algumas coisas que a gente precisa discutir e fazer uma avaliação mais crítica sobre isso. Acho que a primeira delas é a questão da aleatoriedade e o momento da abordagem, né, da pessoa que estaria ali com essas substâncias. Então, a depender do momento da abordagem, essa pessoa pode estar com uma quantidade maior ou menor de substâncias, assumindo que essa pessoa está efetivamente traficando, comercializando substâncias ilícitas. Então, imagine o seguinte: uma pessoa que está ali no fim do plantão, no tráfico, ela teria já feito circular uma grande quantidade de substâncias e no momento da abordagem ela tinha pouca quantidade de droga. E uma pessoa que iniciou o seu, entre aspas, plantão, ela estaria com uma boa quantidade de substâncias porque ela não teve a possibilidade de fazer aquela droga circular.
Aquela pessoa que não fez a droga circular, ela teria uma pena maior, né, e não poderia incidir essa causa de diminuição. Então, a gente precisa ler com uma certa dose de crítica essa questão da quantidade como um elemento não só de afastamento, e depois, mais para frente, a gente vai falar sobre um critério de redução da causa, né, do privilégio. Outro ponto interessante, que é essa questão, mas o sujeito ele não teria essa quantidade de drogas se ele não tivesse contatos, confiança da organização. Isso, né, é uma afirmação também muito peremptória, né? A gente pode ter situações de risco de negócio e, né, a pessoa pega ali como se fosse um consignado para as substâncias, enfim. Existem dinâmicas delitivas que não necessariamente indicam que a quantidade ela vai estar relacionada a um envolvimento maior ou menor com a organização criminosa ou uma dedicação delitiva. Bom, outro ponto importante da gente tratar é a quantidade como um critério para a diminuição da pena. Aqui é um ponto interessante também, porque a gente tem uma previsão específica na Lei de Drogas, o artigo 42 da Lei de Drogas, que ele dá sinais de que a natureza da droga e a quantidade já deveriam ser utilizadas na primeira fase da determinação da pena, tá? Então, a gente teria aqui um duplo sancionamento. Se você utilizasse se você utiliza a quantidade para aumentar a pena na primeira fase e esse mesmo fator para afastar a causa de diminuição. Então, a quantidade, ela só poderia agravar a situação do réu uma só vez, tá? Mas isso também é uma questão problemática, porque é muito mais favorável que haja o aumento pela quantidade na primeira fase e depois se tem uma redução na terceira fase com a aplicação do privilégio, né? Então, são questões muito desproporcionais, são consequências muito distintas e muito desproporcionais. Então, obviamente, se você tem duas possibilidades de aumentar, aqui prejudica menos o réu esse aumento na primeira fase, né? E me parece que isso seria uma forma também de seguir a disposição legal do artigo 42 da Lei de Drogas. Outro ponto que tem conexão com o bis in idem e essa questão do tráfico privilegiado é a questão da reincidência. Como a gente viu, se a pessoa ela não é primária, né, não se pode falar no tráfico privilegiado, porque você não teria o requisito ali da primariedade. É, então, a reincidência ela afasta a aplicação do tráfico privilegiado. Só que a gente tem um problema aqui, que é um problema também de dupla valoração negativa que vai prejudicar o réu. É, Se você afasta pela reincidência, se você afasta o tráfico privilegiado pela reincidência, você não poderia, por uma questão de bis in idem, aumentar na segunda fase, com uma agravante, né? Então, a gente tem aqui duas circunstâncias, uma mesma circunstância, desculpa, agravando a situação do réu em dois momentos distintos da dosimetria. Então, isso também é um problema, né? Se você não reconhece o tráfico privilegiado, não poderia se aumentar pela reincidência, tá? Se for o único fator de afastamento do tráfico privilegiado. E aí a gente teria um problema na dosimetria, né? Então, me parece que seria o caso de plano, o magistrado a indicar se ele vai aplicar ou não o tráfico privilegiado. Se ele já indicar, eu não vou aplicar porque o sujeito é reincidente, isso não poderia gerar um agravamento da pena na segunda fase pela agravante da reincidência, tá? Bom, uma outra coisa que é interessante de se discutir sobre o tráfico privilegiado é a questão da natureza da substância apreendida, né? O artigo 42, ele menciona que a natureza da substância, ela pode ser
é utilizada na determinação da pena base, né? O que também é passível de críticas, porque isso está relacionado a um maior estigma criminal em relação a certas substâncias. A ideia, né, de que nós teríamos uma dicotomia entre drogas leves e pesadas, drogas mais viciantes e mais recreativas, né? E muitas vezes o que indica se uma substância ela tem uma aceitação social maior, é o contexto desse uso, né? O contexto social desse uso. Então, muito daquilo que seria de uma droga mais gravosa não é tanto em relação à substância, mas muito mais no contexto que aquela substância está sendo utilizada, né? Então, a gente pensa, por exemplo, uma droga como crack, ela tem uma alta carga de estigma social, mas se a gente for fazer uma análise mais detida, não sobre a substância, não é a substância que é mais viciante, mas sim o contexto social que se dá à utilização dessa droga, tá? Então a gente associa muito isso, né? O contexto social e as pessoas que utilizam essa droga, a gente está falando de uma droga barata, de fácil acesso, com a substância em si, né? Como algo mais viciante, mais perigoso, etc. O que não tem base, segundo as pessoas que fazem um estudo mais detalhado sobre o tema. E aqui o artigo 42, né, um artigo bastante interessante para a gente endereçar essa discussão do parágrafo 4º, né, que seria o tráfico privilegiado. Então vamos ler aqui rapidinho. O juiz, na fixação das penas, então ele está falando aqui de dosimetria da pena, né, isso aqui fica bem claro, considerará como preponderante, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. Aí, vírgula, a personalidade e a conduta social do agente. Então, é, me parece que aqui, claramente, esse artigo ele está falando da dosimetria, mas pode surgir, e me parece que isso é uma confusão que acontece no STJ, na jurisprudência do STJ, em qual momento da dosimetria que eu aplico esse artigo aqui, né? Me parece que esse artigo ele está falando da dosimetria, mais especificamente da dosimetria na primeira fase. Não à toa, ele menciona o artigo 59, que é a base da dosimetria na primeira fase, e ele menciona também personalidade e conduta social do agente, que são mencionados nesse artigo 59 do Código Penal. Então, me parece que o legislador ele quis dizer o seguinte: na hora de se aplicar a pena base, a primeira fase da dosimetria, você deve considerar com preponderância natureza e quantidade da substância. Com todas aquelas críticas que a gente fez sobre natureza e quantidade, mas ele está limitando aqui, me parece, a primeira fase da dosimetria da pena. O STJ ele tem um entendimento bastante consolidado no sentido de que eu posso aplicar o tráfico privilegiado a pessoas que foram apreendidas com grande quantidade, posso, mas o quanto de redução ou quanto de incidência dessa causa de diminuição haverá no caso concreto, ela está relacionada à natureza e quantidade da substância apreendida. Então, se a pessoa foi apreendida com muita quantidade, isso vai ensejar uma redução menos intensa da pena, a pena vai ficar um pouco maior, mesmo se aplicando o tráfico privilegiado. Pessoas apreendidas com menos quantidade de drogas, você vai ter uma redução maior ainda, obviamente, aplicando o tráfico privilegiado, tá? Então, me parece que o entendimento do STJ, o entendimento que eu reputo, com todo respeito, equivocado, é a utilização desse critério da natureza e da substância na terceira fase, quando me parece que o artigo 42 já direciona essa aplicação para a primeira fase, tá? Outro ponto importante inquéritos policiais e ações penais em curso, né? Prevalece também na jurisprudência que eles
podem ser utilizados como fundamento para se afastar a causa de diminuição da pena. Então, se a pessoa tem inquéritos e ações penais em curso, isso poderia ser um elemento que indicaria uma dedicação concreta a atividades criminosas, logo, essa pessoa não faria jus ao privilégio. A gente tem aqui o informativo 596 do STJ, exatamente nesse sentido. Acho que tem um problema aqui, que seria aquela questão de um critério qualitativo, né? A gente não poderia usar ações, inquéritos penais em curso, especialmente se forem de outro fato delitivo. Acho que esse é o primeiro problema. E o segundo problema é a própria eficácia da presunção de inocência, né? Então, a gente está falando de um entendimento que vulnera a presunção de inocência ou do princípio da não culpabilidade. Então, essa pessoa está sendo tratada, né, como culpada, ainda que não tenha sido formada a culpa, né, ainda que ela não tenha sido condenada. Então, me parece condenado em definitivo. Então, me parece que isso seria também um outro problema desse entendimento do STJ. É, e uma terceira questão que, olhando, né, e aí mais para o aspecto criminológico, a própria existência de passagens, né, inquéritos, abordagens anteriores, isso já é um fundamento para novas abordagens. Então, isso também, você queria muitas vezes uma bola de neve, né? A pessoa ela foi abordada porque ela já tem uma ação penal, porque ela foi abordada antes, e aí ela é abordada de novo, né? E aí isso já é um fundamento que ele se retroalimenta. Então, isso também parece bastante problemático. É, e então aqui a gente teria essas críticas à questão das ações penais em cursos e inquéritos em andamento. Outro ponto, dedicação exclusiva, né? É, aqui a doutrina e a jurisprudência indicam que não seria necessário uma dedicação exclusiva, né, exclusiva para o crime, para que estivesse caracterizado a noção de dedicação, tá? Então a pessoa poderia ter outra atividade, mas ela também estaria dedicada ao crime. E logo você afastaria o privilégio, né? Então a gente tem esse julgado aqui, o RESP 1.380.741 de Minas, que ele vai dizer exatamente isso. Olha, o parágrafo 4º, ele pode não ser aplicado, ainda que a pessoa tenha uma atividade ilícita, uma outra atividade ilícita e também realize a mercancia de drogas, né? Então, você não precisa de uma noção de exclusividade para caracterizar a dedicação. Então, essa dedicação, ela pode existir, ainda que ela não seja exclusiva, ela existindo, você não aplica o privilégio, tá? Mas fazendo uma avaliação crítica em relação a isso, né, a gente teria que verificar o tempo que seria necessário para caracterizar essa dedicação. Não só o tempo, também como uma questão qualitativa. Quais são os elementos que indicam essa dedicação? Isso me parece que fica um pouco em segundo plano na jurisprudência e na doutrina. Então, alguns elementos aqui sobre essa questão da dedicação, né? Primeiro, uma questão probatória. Para você indicar que há uma dedicação, você tem que ir para além do fato analisado, né? Então, você tem que ter uma noção ali de reiteração, de habitualidade, de outra, que demonstre que aquela pessoa tem um vínculo maior do que aquele fato que gerou a abordagem. Então, um histórico, né? Verificado pelo meio idôneo, né? Não basta alguém dizer, eu sei que ele está traficando, né? Não basta isso, você tem que ter uma idoneidade dessa prova também. Algumas presunções de dedicação que me parece que são indevidas e deveriam ser afastadas, né? O local de tráfico, né? Então, a pessoa foi abordada numa periferia de uma cidade.
e aquilo ali supostamente é um local conhecido como de venda e logo ela se dedica ao tráfico, né? Então, isso é algo equivocado. Na verdade, na prática judicial que a gente tem todas as periferias sendo consideradas como local destinado à venda de drogas, né? É meio que um argumento que se justifica por si só, né? Forma de acondicionamento das substâncias. A gente está falando de um mercado, né, organizado, complexo, né? Você vai ter esse acondicionamento de uma forma menos artesanal, e isso não necessariamente é um indicativo de que essa pessoa participou desse acondicionamento ou tem controle sobre isso, né? A questão da quantidade, a gente já falou sobre isso, né? E a questão da habitualidade, né? Então ficar necessário, teria que ser demonstrado, na minha percepção, que seria necessário nós termos ali a presença de mais de um ato, né? Para caracterizar essa dedicação. É, Semanticamente, me parece até que a gente deveria avançar em relação à habitualidade. Vou explicar. O que que eu quero dizer com isso? A dedicação, na perspectiva do sentido da palavra, me parece que é algo mais intenso que a habitualidade, tá? Então, a dedicação, ela seria uma condição de entrega, devotamento, sacrifício, enquanto que a habitualidade seria meramente algo que se faz com frequência. Então, vamos pensar num exemplo aqui bem rudimentar, né? A pessoa pode ter um trabalho, ela vai a esse trabalho com habitualidade, mas ela não se dedica ao trabalho, né? Ela faz o trabalho de qualquer jeito, ela faz só o que tem que fazer ali, vai embora, ela não tem ali uma situação de devotamento, né? Então, me parece que são coisas distintas, mas a gente teria que, no mínimo, você tem que ter habitualidade. Se você não tem a comprovação de habitualidade, a gente não poderia se falar em dedicação, mas se a gente for aprofundar, me parece que dedicação é algo mais amplo que habitualidade, tá? Antecedentes infracionais prevalece, bastante consolidados também na jurisprudência, que eles podem ser utilizados para afastar essa causa de diminuição. Eles vão indicar ali que você teria uma dedicação a atividades delitivas, um envolvimento temporal mais amplo com o crime, né? O crime no sentido amplo, ainda que a gente esteja tratando de atos infracionais. Alguns pontos de crítica em relação a isso, né? Primeiro, seria uma necessidade de uma avaliação qualitativa desses antecedentes infracionais, tá? É, então, a gente teriam que ser antecedentes infracionais relacionados ao tráfico de drogas, né? É, para afastar essa causa de diminuição. Segundo ponto é a questão da legalidade, né? Então, o parágrafo quarto ele não menciona antecedentes infracionais. Ele fala primariedade de bons antecedentes, tá? Então, ainda que a pessoa tenha antecedentes infracionais, ela é primária de bons antecedentes. É, você tem também a questão de uma certa purgação, e isso é um sentido normativo até em tratados internacionais, é que as normas de Beijing, né, as regras de Beijing, são bastante didáticas em relação a isso. A ideia de que após a maioridade, você deveria ter uma purgação, né, desse histórico infracional, isso não deveria ser utilizado para prejudicar a pessoa, né? Se entende que o período ali da adolescência ele seria um período que a transgressão faria parte também do próprio processo de amadurecimento, de construção da autonomia, né? Então isso deveria ficar ali no passado do sujeito, não algo que vai ficar sempre perseguindo ele, né? Mesmo muito tempo depois, tá? Um detalhe aqui sobre os antecedentes infracionais, me parece que você precisa indicar também uma questão de uma continuidade entre esses antecedentes e o fato que está sendo investigado. Então, imagina que a pessoa
teve antecedentes infracionais quando tinha 17 anos, né? E aí ela é presa por tráfico com 27, 10 anos depois, e aí você usa os antecedentes infracionais como um elemento para indicar a dedicação, né? Tem um lapso temporal aí significativo que não deveria ser considerado. Então, é preciso essa avaliação mais qualitativa e mais cuidadosa sobre quais são e de quando são esses antecedentes infracionais. É, substituição do PPL por PRD, né? Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A gente viu lá, logo no início, que havia uma expressão no parágrafo 4º indicando que haveria redução, mas estaria vedada essa substituição por restritivas de direitos, tá? É, o STJ, o STF, ele entendeu aqui no HC 97256 que essa vedação ela seria abstrata e genérica, violando assim o princípio da individualização da pena, tá? Então seria possível, né, em casos de tráfico privilegiado, conforme esse entendimento do STF, a aplicação de penas restritivas de direitos previstas ali no artigo 44 da lei do Código Penal, tá? É, e a gente teve a resolução do Senado Federal, resolução 5 de 2012, que ela declara, né, é, como suspenso a expressão vedada à conversão da pena em restritiva de direitos prevista ali no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Outro ponto importante em relação à figura chamada, a gente pode dizer pejorativamente, né, de mula, né? Seria aquela pessoa que ela é utilizada por uma organização criminosa para um transporte de grande substância de drogas, né? Então a pessoa ela é utilizada nesse transporte, tá? Ela muitas vezes são pessoas vulneráveis, econômicos, socialmente, recebem um valor ínfimo para fazer, se comparado com o valor da droga que elas estão transportando, né? É, mas às vezes, né, em muitos casos, as pessoas têm uma quantidade grande de substâncias ilícitas. É, então, os tribunais superiores, tanto o STJ quanto o STF, já entendem que essa circunstância não indica que essa pessoa integra uma organização criminosa, tá? Logo, você poderia, ainda que essa pessoa fosse abordada com uma grande quantidade de substância, essa pessoa poderia ter a aplicação da causa de diminuição do parágrafo 4º da Lei de Drogas, do artigo 33. Seria necessário outros elementos, para além dessa condição de mula, a caracterizar a participação em organização criminosa. Muitas vezes essa pessoa está sendo utilizada pela organização criminosa, né? Ela está muito longe de ser, de integrar essa organização criminosa, né? Seja na divisão dos lucros, o quanto que ela receberia, enfim, né? E porém, ainda assim, o STJ entende que você aplica tráfico privilegiado, mas pela quantidade de substâncias apreendidas, você tem uma redução da pena, tá? É, então, esse é um ponto que precisa ser destacado, né? Se reconhece o tráfico privilegiado, mas com uma redução de pena menor, logo essa pena ela vai ficar um pouco maior, né? Por conta especialmente da quantidade. Que aqui talvez eu acho que seja o ponto mais difícil, numa perspectiva dogmática, que seria a gente chegar numa proposta, né, de de quais critérios a gente deveria utilizar para reduzir, para indicar se a gente reduz mais ou menos na caracterização do tráfico privilegiado. Então, assim, a gente falou da quantidade, né?
a quantidade como algo não controlável, aquela contradição da abordagem, abordado no início do plantão, você está com muita droga, abordado no fim, já circulou, mas você está com pouca droga, né? Isso gera um problema, né, que a gente deveria afastar, ainda que esse seja o critério prevalente, no STJ, tá? E aí eu queria trazer aqui para vocês duas possibilidades de critérios numa perspectiva dogmática que também tenta ali se compatibilizar com a lesividade. Ainda que a gente possa questionar a lesividade, né, dessa questão da saúde pública, é um bem jurídico bastante problemático, né, vocês devem ter visto isso em outras aulas, mas talvez numa perspectiva redutora, a ideia aqui da lesividade possa fazer sentido. Me parece que é um critério melhor dogmaticamente do que a noção de quantidade, né, que é menos controlável pelo agente. Então, quando a gente fala do tráfico de drogas, no artigo 33, a gente está falando de um tipo misto alternativo. Então, você tem várias condutas, vários verbos que podem caracterizar o tráfico de drogas, né? Então, se a pessoa praticou três verbos, ainda assim, ela não cometeu três crimes, né? Ela cometeu o mesmo crime. É, Me parece que talvez um critério possível, tentando achar uma saída dogmática, interpretativa para esse quanto de redução, do quanto que deve reduzir, seria essa ideia de tipo misto alternativo e verificar a quantidade de verbos praticados pelo agente. Então, se a gente está falando de um verbo só praticado, não me parece que seria razoável e possível a gente sustentar que essa causa de diminuição se dê em grau máximo, né? Porque você teve uma lesividade menor dessa conduta. É, então, um verbo só, uma redução mais intensa, vários verbos, uma redução menos intensa. Tempo na atividade. A gente viu que não é necessário ali a ideia de eventualidade não é sinônimo, né, de uma ação única. Essa pessoa pode ter a eventualidade, ainda que desde que aquilo não se caracterize como algo habitual ou que enseja dedicação, né? E isso também poderia ser um critério, né? Então, você imagina, a pessoa iniciou o tráfico de drogas naquele dia, né? É, Isso deveria gerar uma redução mais intensa. Agora, se a pessoa, ainda que de forma eventual, já está fazendo aquilo há mais tempo, isso poderia ser um argumento é, razoável para uma redução menos intensa do privilégio, tá? É, Acho que esses dois critérios não são critérios, obviamente, definitivos, mas me parece que eles são mais controláveis pelo agente, eles estão numa perspectiva de lesividade mais interessante do que a ideia da natureza e quantidade, que são muitas vezes não controláveis e dependem de fatores de estigma social e também de aleatoriedades que não são passíveis ali de controle concreto do agente, né? Então, não me parece que seriam fundamentos razoáveis a quantidade e a natureza da substância para não haver uma redução em patamar máximo, tá? É, e para a gente finalizar, aqui dentro do nosso horário, né, de 40 minutos, a ideia do tráfico privilegiado e prisão preventiva, né? Então, a gente falar um pouco sobre como o reconhecimento, ainda que em perspectiva de que aquele caso ensejará o reconhecimento do tráfico privilegiado, tem repercussões na necessidade e proporcionalidade da prisão preventiva. É, e a gente verificando que você tem ali, muito possivelmente, né, por todos os elementos, né, quantidade, natureza da substância, primariedade, etc., não elementos de indicação de dedicação ou participação em organização criminosa, haveria uma violação da
proporcionalidade e da homogeneidade que deveria haver entre medida cautelar, em caso aqui, prisão preventiva, e uma possível sanção final após a condenação. Então, se a pessoa ela não vai ficar presa em regime fechado, caso condenada, porque a gente está falando de um possível tráfico privilegiado, não seria proporcional, não seria homogêneo se falar numa prisão preventiva antes da condenação, tá? Então, a gente está falando no tráfico privilegiado, na possibilidade de regime aberto, de pena restritiva de direitos, especialmente após a súmula vinculante 59, tá? E isso tem guarida ali no artigo 282 do Código de Processo Penal, indicando que essa medida cautelar ela tem que ser necessária e adequada, logo proporcional, e a visão aqui, a ideia é proporcional àquilo que poderia ser a sanção final em caso de condenação. Então, se ao condenar essa pessoa não vai ficar presa, ao ser condenada essa pessoa não vai ficar presa, não faz sentido, não é razoável, não é proporcional que ela fique presa enquanto ela está respondendo o processo, tá? E para fechar mesmo, um tema também bastante novo, né? A questão da súmula vinculante 59. É, e ela vai dizer o seguinte: é impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, né? Quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado. Beleza. Mas eu acho que esse é o ponto aqui que geraria mais confusão, né? E ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria. Então, esse é o ponto. A gente tem que ter o reconhecimento do tráfico privilegiado, mais vetores, né, ausentes de aumento ali da culpabilidade na primeira fase, da dosimetria. Isso que pode gerar mais problemas, né? E aí depois ele continua, observado o artigo 33, que indica ali os regimes e tal, e o artigo 44, que seria o artigo que menciona as penas restritivas de direitos, né? Então, essa ideia, né, reforçando aqui na súmula vinculante 59, que essa resposta ao tráfico privilegiado ela deve ser uma resposta proporcional, adequada, entendendo que trata-se de uma situação de menor reprovabilidade e, portanto, não deveria ensejar aprisionamento, tá bom? Bom, gente, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Espero que vocês aproveitem bastante o curso, e contem comigo para o que precisarem. É isso. Até mais.